Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, não acompanha o conteúdo aqui, meu nome é William. Nesse canal eu falo um pouco sobre investimentos, falo sobre os meus investimentos e sobre o mundo dos investimentos como um todo. Então, no vídeo de hoje eu vim falar um pouco mais aqui sobre investimentos e falar sobre o meu aporte para esse mês de janeiro, tá? Então, antes da gente ir para o vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo e que no final do vídeo, se você tiver gostado, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que possam ter interesse por investimentos, tá bem? Então, nesse aporte pro mês de janeiro, eu decidi fazer um aporte aqui em fundos imobiliários. No mês de dezembro eu fiz um aporte misto aí, fiz um pouco em fundo imobiliário e um pouco em ações, tá? Então aqui nesse mês de janeiro eu decidi fazer um aporte aqui em fundos imobiliários para aumentar as minhas posições dos fundos que eu já possuo, tá? Então hoje eu possuo um total aí de 12 fundos na minha carteira, mais ou menos. A ideia é que eu mantenha esses fundos por um período de tempo aí, até que deixe de fazer sentido, né? Talvez aí mais para frente eu venha a reduzir um pouco esse número de fundos para não deixar tão pulverizado assim a minha carteira de investimentos, mas por enquanto eu tenho esse número de fundos e eu pretendo manter até pelo menos mais uns meses aí, tá? Então, para esse aporte agora de janeiro, eu trouxe aqui um dos fundos, é o Vino 11, tá? Que ele é um fundo de tijolo. Então ele está com cotação hoje na gravação do vídeo de R$ 44,05, tá? Com dividend yield de 9,26%. É um dividend yield muito interessante aí para fundo imobiliário, tá? Como vocês podem ver aqui, ele teve uma desvalorização de 5,25% nos últimos 12 meses, tá? E está com P sobre VP de 0,81. Ou seja, esse fundo ele está sendo negociado descontado em relação ao valor considerado justo para ele, tá? Então aqui normalmente quando esse número estiver em torno de 1, é porque esse fundo está no valor justo. Quando ele estiver abaixo de 1, ele está mais barato, e quando estiver acima de 1, ele está mais caro, tá? Então esse fundo está com desconto interessante, né? E está valendo muito a pena aí para quem gosta de fundos imobiliários, tá? Vale a pena dizer aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, esses são os meus investimentos para minha carteira. Faça os seus estudos, se fizer sentido para você, considere aí na sua carteira, beleza? Hoje esse fundo conta com 126.272 cotistas, né? Em termos de pagamento de dividendos, como eu falei anteriormente, esse fundo hoje está com um valor de dividend yield de 9,26%, que é um dividend yield bem bom, assim, né? Ele vem pagando constantemente desde janeiro de 2022, 34 centavos por cota, né? Então ele realmente é constante aqui no pagamento de dividendos. Tiveram alguns momentos aqui em que ele chegou a pagar quase R$ 1 de dividendo aí, né? Na verdade 65 centavos. Em alguns momentos ele teve alguns valores medianos, mas nunca valores abaixo desse que é pago hoje. Então ele tem uma constância muito interessante no pagamento de dividendo. Quando a gente fala em datas aqui de pagamento de dividendo, para que tu possa programar os teus recebimentos, esse fundo imobiliário paga dividendos mais ou menos sempre pelo meio de cada mês, né? Então aqui em janeiro agora pagou no dia 13 de janeiro, né? Então ele pagou aí 34 centavos por cota. Como vocês podem ver, ó, nos últimos meses aí, ele vem pagando 34 centavos por cota constantemente. Então fica mais fácil de tu poder planejar aí o teu recebimento de investimento nesse fundo imobiliário, caso faça sentido na sua carteira. Hoje esse fundo imobiliário ele tem imóveis em São Paulo, são 8 imóveis e 2 imóveis no Rio de Janeiro, né? Então 2 estados aí com uma densidade populacional bem interessante, né? E podendo ter acesso a imóveis com boa expectativa de retorno, tá? O próximo fundo imobiliário que eu aumentei a minha posição, que eu já tinha em carteira, é o RPR11, tá? Ele está com uma cota hoje de R$ 101,85, com dividend yield aí de 17,86%. Dividend yield bem elevado, bem interessante aí para quem tem uma carteira buscando receber aí dividendo, proventos, né? Uma carteira para renda mensal aí é um bom dividend yield, tá? Hoje ele está com um P sobre VP um pouquinho acima de 1, tá? Então não chega a ser, dependendo do teu objetivo e dependendo da consistência em que tu vem investindo, não chega a ser um problema isso. Então não dá para dizer que ele está caro, né? Ele está ligeiramente acima do valor considerado justo. Tem uma liquidez diária aí acima de 1 milhão, que já é interessante, né? Então 2,72 milhões.
e ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 1,26%. O que é importante dizer aqui é que fundos imobiliários eles nunca vão ter oscilações tão fortes quanto tem, por exemplo, uma ação, né? Então o fundo imobiliário ele também te dá retornos menores do que uma ação em termos de valorização de cota, mas em termos de desvalorização também. Então não vai ter aquele susto tão grande quando um fundo oscilar. Então ele é uma opção muito interessante para quem quer ter uma renda mensal para aposentadoria. Os proventos são são isentos de imposto de renda, então é uma renda líquida que tu recebe aí passivamente, né? Então é interessante, tá? Hoje esse fundo ele conta com 88.143 cotistas. Em termos de pagamento de dividendos, né? A gente vê aqui um dividend yield atual, como eu falei, de 17,86%. Sempre pagando dividendos. Lá em 2020, quando ele começou, ele pagava 19 centavos. Atualmente está pagando aí R$ 1,21 por cota, tá? Teve momentos aqui, por exemplo, ali em outubro de 2020, que chegou a pagar mais de R$ 3. Teve aqui em março de 2021, pagou R$ 2,87. Então ele é um fundo que ele tem algumas oscilações aí em termos de pagamento, porque ele é um fundo de lajes corporativas, né? Então ele aluga imóveis para outras, então às vezes tu tem um aumento no pagamento de aluguel, às vezes tu pode ter uma redução, então, mas ele sempre paga dividendos, né? Com relação ao pagamento de dividendos, ele paga dividendos sempre no meio de cada mês, né? Mais ou menos aqui, ó, o último dividendo foi no dia 13 de janeiro, pagou aí R$ 1,21 por cota. Como vocês podem ver, ó, ele teve aqui uma baixa de dividendos em novembro e dezembro, né? E aí já voltou a uma pequena recuperação aí, mas claro, ainda longe dos R$ 2, por exemplo, que foi pago lá em junho do ano passado, tá? 2022. Mas é um fundo imobiliário que paga constantemente aí dividendos. Para quem gosta desse tipo de fundo, pode ser uma opção interessante, tá? O próximo fundo imobiliário que eu trouxe aqui para minha carteira é o IRDM11. Já é um fundo que eu já tenho na minha carteira há alguns meses, então eu gosto bastante desse fundo, tá? Hoje a cotação dele está R$ 91,19, com um dividend yield aí de 13,51% nos últimos 12 meses. Então também é um dividend yield bem interessante aí para uma carteira de renda mensal, tá? O P sobre VP dele está em 0,96, então ele está um pouquinho abaixo do valor considerado justo. Tem uma liquidez diária também interessante, 5,84 milhões, também acima de 1 milhão, tudo ok. E ele teve uma desvalorização aí de 15,41%, tá? Nos últimos 12 meses. Hoje ele é um fundo que tem um total de 273.042 cotistas, sendo um fundo do tipo papel, tá? Então não citei anteriormente, mas ele é um fundo do tipo papel. Com relação ao pagamento de fundos de dividendos, tá? Esse é um fundo imobiliário que tem dividendo de 13,51%, como eu já falei anteriormente. Ele paga dividendos com bastante consistência aqui, dividendos até elevados, né? 1,59, por exemplo, aqui lá em janeiro de 21. Agora ele teve uma queda no final do ano passado, né? Todos os fundos de papel, devido à deflação, eles passaram por uma queda e por uma recessão em termos de pagamento de dividendos. Se a gente olhar aqui, ele paga dividendos sempre ali mais ou menos em torno do dia 16, 17, né? Alguns meses pagou no dia 19, mas é mais ou menos ali um pouquinho depois da metade do mês. Ele vinha pagando aí um pouco acima de R$ 1, né? Até ali setembro de 2022. A partir de outubro foi quando a gente sentiu a ação da deflação, então passou a pagar ali 85 centavos, 78 centavos, 70, e agora em janeiro, no dia 17, pagou 89 centavos, tá? Então ele também é um fundo imobiliário interessante para quem quiser ter na carteira aí, fundo imobiliário do tipo papel, beleza? E o último fundo imobiliário que eu fiz um aporte aqui nesse mês é um fundo imobiliário bastante conhecido, aí muita gente gosta dele. Por vezes aí fazem um comparativo entre ele e o MXRF11, né, que também é um fundo imobiliário muito, muito bom. Então aqui eu estou trazendo o VGHF11, tá? Ele é um fundo imobiliário aí que historicamente paga um bom dividend yield. Então hoje ele está com uma cotação aí de R$ 9,13. Então para quem quer começar aí com pouco dinheiro, quem quer começar investindo com valores menores, esse aqui pode ser uma boa alternativa, né? Uma cota aí abaixo de R$ 10. Então hoje ele tem um dividend yield de 16,10%, tá? Com o P sobre VP um pouquinho abaixo aí de 1, tá? Então ele está próximo aí do valor considerado justo para ele. Tem uma liquidez diária também acima de 1 milhão,
Então nós estamos aí dentro de um parâmetro bom. Teve uma valorização nos últimos 12 meses de 4,82%. Então, para quem acha interessante esse tipo de fundo, pode ser uma alternativa aí para colocar na sua carteira, mas sempre faça os seus estudos, tá? Hoje ele tem aí um total de cotistas de 195.765 e ele é considerado um tipo de fundo, ele está alocado como outro, tá? Em termos de pagamento de dividendos, esse fundo também passou por uma queda lá no final do ano passado, tá? Então ele também teve ele já vinha sofrendo uma baixa no pagamento de dividendos e ele teve uma queda realmente no final do ano, mas sempre mantendo aí em torno de 10 centavos por cota, tá? Então ele chegou a pagar aí 12 centavos, o maior pagamento de dividendo deles foi 18 centavos. Então ele é um fundo que, como o valor da cota dele ali é um pouco abaixo de R$10, não vai pagar um valor absurdo em termos de dividendos, né? Mas nós estamos falando aí de basicamente 10% em torno do valor da cota dele, tá? Então é um pagamento de dividendo muito interessante aí para quem quer ter para uma renda mensal, tá? Em termos da data de pagamento de dividendos, esse fundo é um dos que paga primeiro, né? Então ele paga bem no início do mês. Agora em janeiro ele pagou no dia 6, aí o valor de 9 centavos por cota. Como vocês podem ver aqui, ó, desde abril do ano passado até janeiro, o valor da cota sempre girou em torno de 10 centavos. Teve alguns momentos foi 14, outros momentos foi 13, 12, mas sempre muito próximo ali dos 10 centavos, tá? Então é um dividend yield aí muito interessante, uma cota baixa, uma boa opção para quem quer começar a investir. E aí, investidor, conta para mim, tu tem algum fundo imobiliário desse na tua carteira? Te interessou por ter algum deles? Tem objetivo de adicionar algum na sua carteira? Qual fundo imobiliário tu tem aí na tua carteira? Tem fundo imobiliário de papel, tem fundo imobiliário de tijolo, tem fundo imobiliário de lajes? Como é que tá essa carteira aí de renda mensal, hein? Vamos pensar na aposentadoria lá pra frente, tá certo? Não esquece de curtir o vídeo aqui, se inscrever no canal para continuar acompanhando os conteúdos, compartilhar esse vídeo com mais pessoas aí que tenham interesse por investimentos. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. Um grande abraço.